Bom dia, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos falar agora sobre energia, que é aquela grandeza que permanece constante nas transformações. Ela tem alguns conceitos no texto, mas aqui na página 35 é ressaltado aquilo que constitui os corpos. Agora, como que ela se manifesta? De algumas formas que você pode aproveitar e de outras que não. Então, o interessante é transformar energia. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, ela transforma a energia cinética da água aqui em energia elétrica nos geradores. Agora, como que essa energia cinética foi como que ela apareceu? Movimento da água. Então essa água foi elevada antes, ela teve uma energia potencial. Então aqui eu citei algumas formas de energia. O vento tem a energia eólica, o som tem a energia sonora, o sol tem a energia solar e assim por diante. Aí vamos para o exercício. Podemos dizer que energia é o fator necessário para realizar um trabalho, ou seja, uma tarefa. Cite pelo menos 3 exemplos do que? De energia. Então, já citei algumas. Apresentei então aqui uma lista grande e vou falando de onde que elas se originam. Solar, do sol. Sonora é a do som. Luminosa, aquela relativa à luz. Térmica é o mesmo que calor no nosso contexto. Elétrica, mecânica. Mecânica é aquela do movimento, então ela pode ser cinética. E se ela for armazenada, então ela não estiver relacionada ao movimento, mas à posição, ela é potencial. Então, potencial é um tipo de energia armazenada. E energia química que existe nos alimentos, ainda faltou a eólica, faltou a maré motriz, que é relativa à maré e assim por diante. A eólica é dos ventos. Exercício 2. Tem um consumo aqui 500 kWh na residência. Ele quer saber quanto que é isso em joule e em caloria. A unidade do sistema internacional é o joule. A gente vai converter esses 500 kWh para joule e depois para calorias. Depois eu explico qual que é a vantagem. Para que vocês enxerguem melhor o enunciado. Olha, quilowatt-hora eu usei essas cores porque o prefixo quilo, ele significa 1000. Então, quilograma, 1000 gramas, quilômetro, 1000 metros. O watt, ele é joule por segundo. E a hora é 3.600 segundos. Quando você reúne essas informações, você descobre que 1 kWh ele vale, vamos pôr tudo na mesma cor agora, 3,6, ou melhor, vamos 3.600.000. 3.600.000 joules. Só que isso é 1 kWh. Aqui apareceu que número na frente? O 500. Então vai ter que fazer essa conta para saber o número de joules. E caloria? A caloria é 4,186 joules, mas tem formas mais práticas. Vamos verificar se não é para usar o 4,2. Como? Voltando no texto. Então vou terminar essa para ter em joules e já faço a da caloria, que foi usado mesmo o 4,186. Isso já nos diz por que é mais interessante usar o quilowatt-hora para consumo de energia na residência. Porque em joules ficou um número muito grande, 1.800.000.000 de joules. Agora, qual que é a conversão? Uma caloria é igual a 4,186 joules. Então, se eu quero passar para calorias, eu vou dividir esse número
por 4,186. Então a ideia é pegar esse número aqui, dividir pelo 4,186 e aí você vai ter o número de calorias. Também vai ficar um número alto. Então, valor aproximado, 430 milhões de calorias. Na 3, a falha conceitual é a palavra criar. Energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. Então, você cria uma frase. Não era para usar a palavra criar. Exercício 4, na página 36. Vamos ver se está bem focalizado. Quais as principais transformações de energias envolvidas na usina hidrelétrica, depois na termoelétrica, depois na nuclear, depois na eólica? Então, desde o começo, na hidrelétrica, vamos pensar do final para o começo. Vai sair energia elétrica. Que veio de onde essa energia elétrica? Energia cinética da água. E a energia cinética da água? Energia potencial. Gravitacional. Porque a água foi armazenada lá em cima. Na termoelétrica, a quantidade de água não é tão grande para armazenar. Então você não usa água líquida, você usa o vapor de água. Então vai ser energia térmica da combustão. Do que? De carvão, derivados do petróleo. A energia térmica vai ser transformada em energia cinética do vapor de água. E depois da cinética vai para energia elétrica. E na nuclear? Essa energia térmica não vem da combustão. Então é bom fazer uma diferenciação. Antes dessa energia térmica aqui, ó, a energia química. Armazenada onde? Nas ligações dos elementos químicos antes da combustão. Aí quando tem a combustão, libera energia térmica. Então é isso. Na nuclear, vai trocar essa energia química por energia nuclear, que é a do núcleo do átomo. Igual na bomba atômica, que na verdade é a bomba termonuclear. Nuclear, só que feita de uma forma controlada, não como na bomba. Não de uma forma destrutiva. Nuclear vira energia térmica, que vira energia cinética, que se transforma em energia elétrica. E a eólica que vai produzir essa cinética aqui. Então, no caso do vento, é eólica. E antes dessa eólica vem térmica do sol também, mas ele quer as principais: eólica, cinética e elétrica. Então por aqui a gente já terminou qual aula? A 15. Vamos à aula 16, que está focada em quê? Na energia mecânica, que são dois tipos, a cinética e a potencial. Agora a potencial eu separo em dois tipos também, que são quais? Potencial gravitacional e mecânica. O que a gente vai fazer aqui? Quando um corpo ele tiver velocidade, então ele tem massa e velocidade. Como que se calcula a energia dele? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Nas unidades do sistema internacional. Então a massa tem que passar para quilograma e a velocidade tem que ser em metros por segundo. E no caso da energia potencial gravitacional?
Eu tenho um sisteminha aqui, ó, igual essa montanha russa. Vou aproveitar ela. Se aqui fosse o solo, para a pessoa que está lá em cima, está numa altura H, aí tem a pessoa lá em cima com massa M. Ela está sujeita ao campo gravitacional da Terra. Qual que é a energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Só que, de novo, nas unidades do SI, altura em metros e a gravidade em metros por segundo quadrado. E a mecânica é soma das duas. Tem uma potencial elástica aqui que não está aparecendo fórmula para ela. Mas está aqui, ó. Armazenou energia no elástico. Então é um outro tipo de potencial. Por enquanto vamos trabalhar com cinética e potencial gravitacional. No exercício 1 da página 37, fala-se em energia medida em joules. Prove que os dois tipos de energia terão como unidade o joule. Então são quais? A cinética e a potencial. Joule, ele é um produto de Newton vezes metro. Então nas duas definições tem que aparecer o Newton e o metro. Então considero a gravitacional mais fácil. A unidade de força, Newton. Unidade de altura, metro. Já apareceu o joule. E para a cinética? Eu terei mv² sobre 2. Então, em termos de unidades, eu vou ter unidade de massa, unidade de velocidade, só que elevada ao quadrado. Então, unidade de massa, quilograma. A unidade de velocidade é metro por segundo. Só que apareceu o que aí? Apareceu o quadrado, então metro quadrado, segundo quadrado. Se eu pegar esse metro quadrado e separá-lo em metro vezes metro, eu tenho quilograma, metro vezes metro, segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro, ó, massa vezes altura. A ideia, pessoal, não é reunir assim, é reunir da seguinte forma: o primeiro e o terceiro. Então eu tenho quilograma, metro por segundo quadrado, vezes metro. Pronto, já tenho a unidade do que aqui? Massa vezes aceleração. A unidade de força é Newton. E sobrou o metro aqui. Então deu joule de novo. Tá? Um caminho mais elaborado, mas também chegou. E o 2? Aí já é cálculo. Vamos calcular primeiro separado, que era a cinética, a potencial e depois a mecânica. Para a energia cinética, é mv² sobre 2. Então vai ser o que para a cinética? A massa é 100 kg, a velocidade é 20 metros por segundo. Aí você conclua a conta. É 100 vezes 400 dividido por 2. O que nos dá 20.000. Dá 40.000 dividido por 2, 20.000. Como que fica o cálculo da potencial? É mgh. Bem visível aqui. A massa é 100, a gravidade é 10 e a altura? Tá? Quantos metros do solo? 50. Então, 1.000, 10.000, deu quanto? 50.000. 50.000 joules. Só que ainda quer a mecânica. O que é energia mecânica? Olha lá em cima, é cinética mais potencial. A potencial é essa gravitacional. Então a mecânica é 20.000 mais 50.000. A energia mecânica é 70.000 joules. Escreve-se joule, mas acaba falando joule. Aula 16 ainda tem exercício. 3. Tem a evolução do conceito de energia. Qual cientista nomeou pela primeira vez o princípio da conservação da energia?
E qual o princípio, não, qual a principal contribuição do Albert Einstein? Eu vou falar sobre a questão 4. A energia para o Einstein, ela pode ser convertida em massa e a massa em energia, onde o C aqui é a velocidade da luz no vácuo. Então, um pouco de massa pode resultar em muita energia. Reação nuclear utiliza disso. Agora, esses princípios, vamos no texto. Eu vou pôr a página do texto. Olha, o texto na página 26, deixar claro que não é o Thomas Jung. Esse daqui foi quem fez o quê? Ele primeiro citou a palavra energia. Princípio da conservação, você vai encontrar por aqui qual foi o cientista, na página 27. Vou deixar com vocês, então. Questão 3. E nos estudos de quem ele se baseou? De duas pessoas, tá? De duas outras pessoas. Também está naquela página 27. Então, ver a página 27. Um abraço.